Superman: O Retorno foi lançado em 2006 e teve uma recepção mista tanto da crítica quanto dos fãs. Muitos elogiaram o filme por seu tom nostálgico, graças à trilha sonora clássica de John Williams e à atuação respeitosa de Brandon Routh, que emulava o espírito de Christopher Reeve como o Homem de Aço. A direção de Bryan Singer foi vista como uma tentativa corajosa de reconectar a mitologia do Superman com suas raízes cinematográficas do filme de 78. Apesar de uma bilheteria razoável, o filme ficou abaixo das expectativas do estúdio e não teve sequência. Porém, com o tempo, Superman: O Retorno passou a ser visto por muitos fãs como um tributo digno, ainda que imperfeito, ao Superman clássico, uma obra marcada por elegância, mas sem o impacto necessário para revitalizar a franquia, o que teria dado errado em Superman: O Retorno. O filme teve um ótimo orçamento, belíssimas cenas do Homem de Aço em ação, o que faltou então para o filme ser sucesso e garantir sequências. Vamos descobrir juntos, analisando as principais cenas e apontando os melhores e piores momentos deste filme. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Então hoje vamos analisar esse filme do Homem de Aço lançado em 2006, que talvez seja entre todos os filmes do Superman aquele mais esquecido. Será que este filme é injustiçado? Vamos descobrir juntos hoje. O filme é dirigido por Bryan Singer, o mesmo dos filmes dos X-Men dos anos 2000, e ele busca ser uma continuação espiritual dos filmes clássicos do Superman, aqueles estrelados por Christopher Reeve, especificamente o primeiro e o segundo, ignorando dessa forma os acontecimentos de Superman 3 e Superman 4, que obtiveram um desempenho bem inferior. Mais especificamente, cara, esse filme ele busca ser uma continuação de Superman 2, o corte do diretor Richard Donner, bem melhor, bem mais completa. Os 26 anos de intervalo que tivemos do filme Superman 2, que foi em 1980, para o lançamento de Superman: O Retorno em 2006, na trama, no enredo do filme, foram transformados em 5 anos. 5 anos em que o Homem de Aço ficou desaparecido do planeta Terra, nunca mais foi visto. Ele foi investigar no espaço se havia algum vestígio do seu planeta Krypton, porém ele descobre que não havia mais nada e retorna para a Terra. Então essa premissa é bem interessante para você que assistiu os filmes do Christopher Reeve naquela época. É como se fosse um retorno do personagem, e convenhamos que é um objetivo bem interessante, mas também muito ousado. Retornando, o Homem de Aço encontra um mundo totalmente diferente do que ele deixou, um mundo que seguiu em frente sem a presença do Superman. O primeiro objetivo de Kal-El será se reintegrar como Clark Kent à humanidade e recuperar o seu espaço como super-herói. E claro que, como uma sequência dos filmes do Christopher Reeve, não podia faltar a trilha sonora clássica de John Williams nessa introdução, que emula o mesmo estilo daqueles filmes. Inclusive ouvimos a própria voz do Marlon Brando, que foi retirada daquele filme. Iniciando realmente o filme, temos a primeira cena, que já busca explicar como o Lex saiu da prisão e recuperou a sua fortuna, tendo em vista que nos filmes do Reeve ele termina encarcerado. Para isso ele contou com a ajuda de uma velha senhora milionária que estava doente, e esta senhora, em troca do romance que teve ali com Lex e também dele ter cuidado dela em seus últimos anos de vida, ela o ajudou a sair da prisão usando a sua fortuna. Ela acaba assinando o testamento, deixando tudo para o Lex e seus familiares de fora. Então temos o primeiro vislumbre do Kevin Spacey como Lex Luthor, e ele já inicia se livrando de vez desta peruca ridícula, cara, que eu sempre me perguntei por que o Lex Luthor dos filmes de 78 e 80 usava peruca, cara. Dificilmente nós vemos uma cena do Lex realmente careca naqueles filmes. Eu achava isso bizarro. Então, ao chegar no planeta diário, o Clark é recebido por Jimmy Olsen, o
Perry White havia devolvido o seu antigo emprego. Durante a conversa que tem com o Jimmy, o Clark descobre duas coisas. A primeira, que Lois havia ganhado finalmente o prêmio Pulitzer, que ela sempre almejava. Porém, descobre também que a matéria que deu a ela esse prêmio é intitulada como Por que o mundo não precisa do Superman. E a outra descoberta é que ela estava noiva e também tinha um filho. Interessante que o Clark não consegue controlar suas emoções descobrindo isso e quebra o porta-retrato só em segurá-lo, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você lembrava que o noivo da Lois nesse filme era o Ciclope do filme dos X-Men dos anos 2000? Responde aí nos comentários. Em seguida, nós temos uma das cenas mais incríveis desse filme e uma das minhas cenas preferidas do Homem de Aço nos cinemas: Superman salvando o avião. Lois Lane está a bordo da aeronave que transportava um foguete que deveria ser lançado quando se chegasse a determinada altitude. Ela está cobrindo o lançamento, porém o avião não consegue desacoplar do foguete a princípio. Depois, quando as aeronaves enfim se separam, o avião começa a cair. Então Superman entra em ação e consegue salvar a tripulação. Ao ver o Superman, Lois fica visivelmente surpresa e emocionada. E esse momento marca tanto o reencontro entre os dois personagens, quanto a primeira aparição pública do Superman após o seu retorno. E esta cena do avião, na minha opinião, é simplesmente a melhor cena de salvamento do Superman nos cinemas. Na minha infância, assistindo os desenhos animados, eu vi o Homem de Aço segurando aviões, salvando as pessoas que estavam a bordo, via também nos quadrinhos. E cara, quando eu vi essa cena em live action, o Superman segurando aquele avião enorme, numa cena belíssima, cara, uma cena linda de ver até os dias de hoje. Kate Bosworth trouxe uma interpretação de Lois Lane mais introspectiva e muito mais emocional e dramática, totalmente diferente da versão trazida nos filmes de 78 e 80, onde a Margot Kidder dava mais vida e mais alegria à personagem. E eu acho essa a caracterização mais fraca de todas as versões live action que a personagem teve. Além dela não parecer nada com Margot Kidder, que deu vida a Lois Lane nos filmes do Christopher Reeve. Seguindo com o filme, Lex invade a Fortaleza da Solidão e, usando os cristais kryptonianos daquele local, ele descobre como manipular a geografia utilizando aqueles mesmos cristais para criar massas de terra, misturando os cristais com água. Essa cena merece destaque pelo fato do filme utilizar efeitos digitais, Marlon Brando como Jor-El, reutilizando filmagens antigas originais dos filmes clássicos. A interpretação de Kevin Spacey mistura humor sarcástico com uma ameaça fria e calculista. O Lex Luthor do Kevin Spacey, apesar de parecer muito com o Gene Hackman em sua aparência, ele é muito mais cruel, muito mais frio e tem aquele humor negro, aquele sarcasmo, porém não voltado para comédia, voltado para crueldade mesmo. Ele tem exatamente o ar do Lex Luthor dos quadrinhos, uma excelente caracterização do vilão e, na minha opinião, é a melhor atuação deste filme. Porém, se por um lado a caracterização do vilão ficou excelente, o ponto fraco vem a seguir, que é a sua trama de criar um novo continente no Oceano Atlântico utilizando os cristais kryptonianos, fazendo cidades inteiras ficarem submersas para começar a explorar aquele continente financeiramente. Resumindo então, o vilão sonhava em dominar o mundo, sendo o único fornecedor de terras habitáveis. É sério que não dava para ter pensado em algo melhor? E agora finalmente o Superman encontra a Lois em particular. Os dois estão na cobertura do Planeta Diário e agora finalmente podem discutir a relação. O Homem de Aço está ali para uma entrevista, para contar onde estava e o que o levou a deixar a Terra por esse longo período. A garota não demora e já busca justificar o porquê dela estar noiva e ter um filho. Diz a ele que ele sumiu sem dar explicações
e ela precisava seguir em frente, assim como todos os habitantes da Terra seguiram em frente, e eles não precisavam de um salvador. Uma observação aqui é que esse é o ponto mais fraco em termos de efeitos visuais. Talvez pelo fato do Bryan Singer querer emular a mesma forma de voar do Christopher Reeve com a Margot Kidder neste filme, visualmente esse trecho ficou datado e envelheceu um pouco mal, cara. Mas o que interessa aqui é o diálogo. Em um determinado ponto desse voo, o Superman pergunta a Lois o que ela está ouvindo. Ela diz que não ouve nada. Ele, porém, diz que ele pode ouvir tudo. E embora ela acredite que o mundo não precisa de um salvador, o Homem de Aço diz que todos os dias ele ouve alguém clamando por um. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isto não vai te custar nada e me incentiva a voltar aqui com outros vídeos para você. Então a você que consegue retribuir desta forma, deixando o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Agora vamos falar das cenas de salvamento desse filme. O Homem de Aço simplesmente está a todo momento salvando alguém. Fora a cena do avião que já comentamos, ele salva uma mulher com o carro desgovernado sem freio pela cidade. Vale mencionar que há aqui uma referência à capa da Action Comics número 1, a primeira aparição do personagem. E o que falar desta cena do Homem de Aço segurando o globo gigante do planeta Diário? O globo estava prestes a cair e esmagar várias pessoas. E esta também é uma das cenas visualmente mais lindas deste filme. Mais tensão de verdade eu senti quando assisti pela primeira vez esta cena aqui. A Lois, o seu noivo Ciclope, quer dizer Richard, e o filho Jason estão presos no navio do Lex, que após a ilha gerada pelo vilão emergir do Oceano Atlântico, faz um enorme estrago no navio e os três acabam submersos, presos nos destroços do navio. Uma cena totalmente claustrofóbica, até que o Superman chega para salvar o dia. Agora imagina se realmente o mundo não precisasse de um Superman, qual teria sido o final dessa família, cara. No que diz respeito aos poderes, também vemos o Superman usando a visão de calor, o sopro congelante. E o destaque vai para esta cena onde vemos a invulnerabilidade. O Homem de Aço impede um assalto a um banco, onde um dos assaltantes com artilharia pesada mostra que foi pronto para enfrentar o Superman mesmo. Porém, nem a metralhadora giratória é capaz de fazer cócegas no filho de Krypton. Não satisfeito, aquele criminoso ainda tem a ousadia de sacar uma pistola e efetuar um disparo a queima-roupa em um dos olhos do Homem de Aço, acreditando que ali seria um ponto mais vulnerável do herói. Porém, o que vemos é mais uma bela cena com o projétil se amassando completamente ao tocar a retina do Homem de Aço. Continuando no enredo, a Lois investigava um blackout ocorrido na cidade, que aconteceu exatamente quando Lex atirou um pequeno pedaço do cristal kryptoniano na água para fazer um primeiro teste. Esse blackout foi responsável pela queda do avião no início do filme. Então ela chega até o navio que, conforme suas investigações, apontava que ali era a origem do blackout. Acompanhada do seu filho Jason, ela entra, no entanto, ela descobre que o proprietário do navio é Lex Luthor, que tranca a garota com seu filho, e lá ela descobre os planos do vilão contra o Homem de Aço. Então Lex deixa os dois com um de seus seguranças e vai continuar os seus planos de dominação global. Então, em um determinado momento, a Lois se aproveita da distração daquele segurança e envia as coordenadas geográficas através de um aparelho de fax buscando um resgate. E se você nasceu dos anos 2000 em diante, provavelmente você não entendeu foi nada do que eu falei. Houve uma época mais comum ali pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000, em que existia um aparelho chamado fax, que era capaz de enviar mensagens escritas, até mesmo desenhos e fotografias. Ele funcionava como um tipo de scanner. Você passava a folha com a
mensagem que gostaria de enviar nele. E do outro lado, o receptor, a pessoa que receberia a referida mensagem, também precisaria de outro aparelho de fax. E este aparelho receptor funcionaria como uma impressora. Vale lembrar também que era necessário uma linha telefônica para conseguir usar o fax. Já as coordenadas, cara, funcionam como hoje você tem aí no seu GPS, quando você compartilha a sua localização para que alguém te encontre, quando você busca no GPS chegar a um local quando está dirigindo o seu carro. Então tudo isso utilizam as coordenadas geográficas, que são traduzidas para você em formas de imagem, porém a Lois ela escreve no papel as coordenadas onde ela estava e envia através de fax. Então, voltando ao filme, o segurança do Lex percebe que a Lois estava tentando se comunicar, e é aí que ele se levanta e se aproxima da Lois, porém ao tentar feri-la, o inesperado acontece. Nesse momento vemos o piano que estava sendo tocado pelo pequeno Jason voando como se fosse um brinquedo, sendo empurrado pelas suas pequenas mãos, revelando que aquele garoto na verdade era filho do Superman. Agora finalmente o Lex consegue formar a sua ilha gigantesca e ele mistura ao cristal kryptoniano, kryptonita que havia roubado de um museu, tornando aquele ambiente totalmente inóspito para o Homem de Aço. Agora uma das cenas mais impactantes. Lex embosca Superman em sua ilha artificial. O vilão o espanca cruelmente. Vemos o Superman ser humilhado, sendo arrastado pelo chão e surrado pelos homens do Lex, que ao final enfia um pedaço afiado de kryptonita no herói como uma faca e o deixa para morrer no mar. Esta cena mostra o lado mais impiedoso, violento e cruel do Lex Luthor do Kevin Spacey, em uma interpretação impecável deste ótimo ator. E aí, cara, vamos a mais um ponto negativo. Não acontece uma revanche do Superman contra o Lex Luthor nesse filme. Não há uma resolução do conflito entre os dois. Posteriormente veremos o Superman resolvendo essa questão da ilha e depois o filme vai e se encerra e vê o Superman sendo derrotado, terminando o filme desta forma, sem uma revanche, sem colocar o vilão em seu lugar, deixa aquele sabor amargo. Depois que você termina de assistir o filme, fica aquela sensação que acabou, mas faltava alguma coisa, sabe? Um final aberto bem desagradável. Então quem aparece para salvar o dia do Super agora é a Lois, o Richard e o pequeno Jason. Lois retira a kryptonita do herói e então ele parte para salvar o mundo dos planos do Lex. Mas antes disso, Superman vai até o sol recarregar as forças. Depois desce com tudo usando a sua visão de calor para destruir a base da ilha no mais profundo do oceano. Neste momento, Lex e seus homens sentem o tremor daquela ilha. As montanhas começam a despencar, o chão começa a abrir, então desesperadamente eles deixam tudo ali e o Lex pega apenas os cristais e correm para fugir no helicóptero. Porém os seus homens são todos esmagados pelas montanhas, sobrevivendo apenas o Lex e a Kitty, essa garota que aqui no filme faz as vezes da senhorita Tessmacher dos filmes do Christopher Reeve. Então os dois conseguem chegar ao helicóptero e a garota tem então o seu momento heróico, percebendo o perigo que aqueles cristais causariam ao mundo. Ela simplesmente, sem que o Lex perceba, atira aqueles cristais, provocando a fúria do vilão, que naquele momento nada podia fazer. Ele só tinha que tirar aquele helicóptero dali o quanto antes, senão eles morreriam. Enquanto isso, o Superman, que havia conseguido romper toda a ilha, surge carregando aquele monumento nas costas, mostrando do que a sua super força é capaz. Aquela ilha tem kryptonita e mesmo assim, movido por uma força inconsciente, o Homem de Aço dá tudo de si para conseguir levar aquela ilha ao espaço e lançá-la no vácuo. Porém, depois de tanto esforço, o Homem de Aço cai em queda livre, inconsciente. Milhares de pessoas olham o céu e veem o seu herói cair.
Ele é socorrido por médicos que tentam a todo custo reanimá-lo. Eles retiram então os últimos estilhaços de kryptonita que ainda estavam no Superman. E então ele fica em coma por vários dias. Em um desses dias então a Lois vai visitá-lo no hospital e resolve contar a verdade para ele. O Jason não era filho do Richard, o Jason era filho dele, era filho do Superman. O helicóptero onde estava Lex e Kitty fica sem combustível e eles pousam em uma pequena ilha, deixando-os à deriva, isolados e sem recursos. Um final irônico para um homem que buscava dominar o mundo. Dias depois, o Homem de Aço está totalmente recuperado e vai visitar o seu filho Jason. Então, nesta cena bem emocionante, vendo o seu filho dormir, ele fala para ele as mesmas palavras que o seu pai Jor-El falou para ele: o pai se torna o filho e o filho se torna o pai. Em seguida temos uma cena clássica que homenageia os filmes de Christopher Reeve. O Superman voa ao redor da Terra e olha diretamente para a câmera com um leve sorriso, um gesto icônico que simboliza que ele estará sempre vigiando a humanidade e pronto para protegê-la. Na época deste filme, muitos críticos elogiaram a atuação de Brandon Routh, principalmente pela semelhança física que ele tinha com Christopher Reeve e pela dignidade silenciosa que o ator conseguiu trazer ao papel. Porém, outras pessoas acharam a interpretação dele contida demais, que o Superman ficou distante, ficou frio, o que dividiu opiniões. Contudo, com o passar do tempo, o Superman do Brandon Routh passou a ser cada vez mais valorizado entre os fãs, principalmente após as retratações mais agressivas do personagem que vimos recentemente, como na série de jogos Injustice e também nos filmes dirigidos por Zack Snyder, que inclusive tinha planos de incluir o Superman do mal dos jogos do Injustice em seus filmes. Brandon Routh faz um Superman mais contido, sereno e nobre. Já como Clark Kent, ele assume uma postura mais tímida e desajeitada, com trejeitos e fala suave, muito inspirado no estilo de Reeve. O filme gira em torno de um Superman que retorna a um mundo que aprendeu a viver sem ele. O ator consegue transmitir bem a melancolia e o isolamento do personagem, principalmente nas cenas em que observa a Lois à distância ou voa sozinho pelo espaço. Lançado em 2006, este foi um dos primeiros filmes a usar câmeras digitais de altíssima definição e efeitos visuais realistas para voos. E assistindo o filme, vemos que é tudo feito de forma realmente grandiosa. Os efeitos visuais ficaram incríveis para aquela época e alguns ainda continuam belos até os dias de hoje. Isso encareceu demais o filme, que custou cerca de 204 milhões de dólares e arrecadou cerca de 391 milhões de dólares mundialmente, tendo assim um desempenho muito abaixo das expectativas. Por conta disso, as sequências foram canceladas e o Superman passou vários anos sem dar as caras no cinema, até que a franquia foi reiniciada em 2013 com o filme O Homem de Aço, dirigido por Zack Snyder e estrelado por Henry Cavill. Então, o que será que faltou para Superman o Retorno ser um sucesso? Diante de tudo o que vimos por aqui, fica claro que o filme teve um texto maduro e sem piadinhas fora de hora. Mas galera, sabe o que realmente deu errado nesse filme? A história. Pois é, cara, como já dito, os planos do Lex Luthor nesse filme são uma mistura de nada a ver com viagem total. Além disso, o personagem Lex Luthor foi utilizado exaustivamente nos filmes do Christopher Reeve. Ele aparece no primeiro, aparece no segundo e no quarto. O vilão também aparece na série dos anos 90, Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Então, mesmo que o Lex Luthor do Kevin Spacey tenha uma ótima caracterização, muito fiel às raízes do que é o vilão nos quadrinhos, uma ótima interpretação do ator, não é isso que estamos questionando, mas o que a fanbase, o que os fãs queriam mesmo era um novo vilão, era que o Superman alçasse novos voos no cinema e não ficasse naquela mesmice de sempre. Assim sendo, faltou aquele algo a mais, aquele plus, sabe? Eu nem digo o Brainiac, mas tem tantos vilões interessantes
que podiam ter sido utilizados, como o Metalo, o Parasita, o Bizarro, já que a Kryptonita ia ter relevância na trama desse filme, por que então não incluir o Metalo, mesmo com o Lex Luthor do Kevin Spacey participando também? Mas poxa cara, colocaria outro vilão atuando com o Lex. O Metalo casaria muito bem nessa trama e teria sido muito interessante ter visto o Metalo como um vilão do filme dos anos 2000 do Superman, diz aí. Quiseram fazer um retorno do Superman clássico de 78 e de 80 dos cinemas, mas quando este personagem retornou, não souberam o que fazer com ele e nem aonde levar esse personagem. Parecia até que esse Superman estava fadado a um embate eterno contra o Lex Luthor. Porém, assistindo esse filme hoje em dia, observando ele ali bem no meio de todos os filmes de toda a galeria cinematográfica do Superman, ele vale a pena sim ser assistido, porque apesar de tudo isso, ele respeita o personagem e suas raízes. Sobretudo, homenageia o legado do Superman do Christopher Reeve. Em 2019, no arco Crise nas Infinitas Terras do Arrowverse, como ficou conhecido o universo das séries dos personagens da DC que era produzida pelo canal CW, houve um crossover adaptando a mega saga da DC Crise nas Infinitas Terras, onde vemos o retorno do Superman do Brandon Routh. Aqui ele utiliza um uniforme baseado na HQ Reino do Amanhã, e na época desse crossover foi dito que esse seria sim o Superman do Christopher Reeve e também de Superman o Retorno. No enredo, a Lois Lane do seu universo estava morta, por isso ele passou a usar o emblema com a cor preta. Então, cronologicamente, podemos considerar que esse é o fechamento do arco do Superman do Christopher Reeve, que depois foi passado para o Brandon Routh. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu vou reforçar mais uma vez pra você. Não sai daqui sem antes deixar o seu like, cara. Ainda não é inscrito nesse canal? Se inscreve agora. Dá essa força, dá esse incentivo para que eu continue produzindo esses vídeos para você. Ativa o sino das notificações para saber sempre que um vídeo novo for postado. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs da DC e do Superman. E deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o filme Superman o Retorno. Concorda comigo que esse filme tem várias cenas belas de ver do Superman salvando pessoas? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!